Vamos continuar louvando ao nosso Deus, salmodiando a Ele com o Salmo de número 119, do versículo 57 ao 64. Então leiamos em oração, Salmo 119, do 57 ao 64. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. E imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Aleluia. Glória a Deus. No versículo que vamos meditar hoje, em português, a palavra de Deus é chamada de testemunhos. Mas em hebraico não é essa palavra. Em hebraico é a palavra estatutos. Então repita, estatutos. Mas existe uma combinação significativa entre estatutos e testemunhos. Por quê? Porque estatutos significam, vamos usar essa palavra, dicas que a Bíblia, a própria Bíblia nos dá de como vivê-la, de como colocar em prática. E quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, e na medida em que nós aprendemos a viver a palavra de Deus, que a palavra de Deus não foi revelada apenas para nós conhecermos aqui na teoria, ela foi revelada para nós vivermos na prática, viver lá dentro de casa, em família, viver lá no meio da sociedade, no meio profissional, no meio estudantil, onde quer que nós estejamos, nós temos que viver a palavra de Deus, porque é vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, que nós somos o que Jesus disse em Atos 1:8: sereis minhas testemunhas. Dar testemunho de Cristo, dar testemunho de Jesus, é obedecer a palavra, é viver a palavra, é praticar a palavra. A maioria dos crentes não pratica. A maioria dos crentes, eles são o que se chama de crentes nominais. O que são crentes nominais? Crentes só de nome que é crente, só de nome que é evangélico, mas na hora do vamos ver, na hora do praticar, na hora do viver, eles desviam. O que eles praticam é fora da palavra, o que eles praticam é desviados da palavra. O que eles praticam é em desobediência à palavra, em desacordo com a palavra. São crentes nominais, eles não estão dando testemunho de Jesus, tá? Eles estão traindo Jesus, traindo a palavra de Deus, traindo o Evangelho, e essa palavra, então, essa mesma palavra que eles não praticam, vai ser a base do julgamento de condenação deles. Aí quando a gente fala de julgamento, as pessoas falam assim, mas não pode falar assim, pastor, tem que falar que Deus é amor. O amor de Deus fez com que Ele nos desse a sua palavra, que é Jesus.
Aqui está o amor de Deus, Ele nos deu a palavra, esse é o amor de Deus. Nessa palavra Ele nos ensina como Ele quer que a gente viva. Agora, quem rejeitar o jeito, a maneira, o caminho de Deus, o jeito que Deus ensina a viver, pensando que depois vai ter amor para salvá-lo, não vai ter amor mais não. O amor veio previamente dando Jesus, dando a palavra. Agora, quem não pratica, aí não vai ter mais amor. Deus vai dizer assim: olha, eu te amei e te dei a minha palavra, mas você não a praticou, você não a obedeceu, você não a viveu. Por isso, o que eu decretei nessa mesma palavra é que você vai ser condenado, porque o salário do pecado não é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. É simples assim, irmãos. Ser filhos de Deus, todo mundo quer dizer que é filho de Deus. Ser filhos de Deus é ser imitadores de Jesus, o Filho de Deus que foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. É por isso que a Bíblia diz que a salvação não é fácil, é porta estreita, é caminho apertado e é com dificuldade que o justo é salvo. Por isso o céu não é para todo mundo, o céu é para aqueles que Jesus disse: o reino dos céus, Mateus capítulo 11, versículo 12, é conquistado por esforço, e os que se esforçam o conquistam. Tem gente que pensa: o pastor Edivaldo é muito duro na pregação do Evangelho. Não, o Evangelho é duro, o Evangelho é radical. E assim como eu prego para vocês, eu prego para mim mesmo. Eu tenho que ser duro comigo mesmo. Eu também tenho que me esforçar pela minha santificação, pela minha salvação. Tanto quanto cada filho e cada filha de Deus. Estatutos são as formas como a palavra de Deus nos conduz, nos ensina a praticá-la, a vivê-la em nossa vida. O homem que viver a palavra de Deus será um excelente marido, será um excelente pai. A mulher que viver a palavra de Deus será uma excelente esposa, uma excelente mãe. O casal que vivem juntos a palavra de Deus serão excelentes pais, e os seus filhos lerão neles, nos pais, o testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo, e eles serão também formados desde crianças como verdadeiros filhos de Deus, porque eles têm uma Bíblia viva dentro da casa deles, o pai e a mãe, e o jeito como eles vivem e como eles os ensinam na palavra. Aí essa casa é uma casa onde todo mundo pode dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Saiu disso, amado, deu lugar ao diabo, e o diabo entra nessas casas, e o diabo entra nesses casamentos, o diabo destrói esses casamentos, e o diabo destrói essas crianças, destrói esses filhos. Famílias destruídas, está lotado de famílias destruídas, não apenas no mundão, está lotado de famílias destruídas no meio evangélico. Porque ouvem o Evangelho, recebem a palavra, conhecem a palavra, sabem o que devem fazer e não fazem. Sabem o que não devem fazer e fazem. Vivem em desacordo com a palavra. Aí alguém diz assim: mas é fraqueza, é porque eu sou fraco. Deus nos deu em Cristo Jesus tudo o que precisamos para ser fortes. Por isso ninguém tem mais desculpa para dizer que é fraco, porque a palavra nos fortalece. 1 João capítulo 2 está escrito: vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Glória a Deus. Estatutos é uma palavra que diz que a palavra de Deus foi revelada para ser obedecida.
Glória a Deus. Diga, a palavra de Deus foi revelada para ser obedecida. Não existe outra opção, viu, irmãos? É isso daí. Muito bem, então, o versículo que vamos ver hoje, em português está escrito testemunhos, mas em hebraico está escrito estatutos. Estamos nesse parágrafo aí que nós lemos, do versículo 57 ao 64. E hoje é o dia do versículo 59, cujo título é, diga, Retorno à Palavra. Glória a Deus. Essa é uma expressão que o salmista vai usar como uma coisa que ele faz diariamente. Todos os dias nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas fora de nós e dentro da nossa alma trabalham para nos desviar da palavra de Deus. Todos os dias nós temos que trazer a nossa alma de volta à palavra de Deus. Retorno à palavra é algo que fazemos diariamente. Por isso o salmista disse assim, no Salmo 119, versículo 59, considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Na nossa Bíblia em português aqui, repita. Muito bem. Em hebraico tem alguma diferença que nós vamos ver aqui, não é tanta como no domingo passado. Em hebraico esse texto, esse versículo foi escrito assim, desse jeito, que vocês estão vendo aí agora, e que em hebraico se lê Rishavit drahai va'ashiva raglai eledoteira. Essa língua estranha aí em hebraico. É assim que está escrito na Bíblia. Com letras portuguesas fica assim, ó. Primeira palavra, diga Rishavit. Rishavit até aqui está de acordo, começa de acordo com o nosso texto em português, que é o verbo considerar. Rishavit é eu considero, no sentido de eu considero, eu avalio, eu olho bem, eu presto muita atenção. Em que? Segunda palavra, diga drahai. Drahai é meus caminhos, meus caminhos. Então, Rishavit drahai é eu presto muita atenção nos meus caminhos. Eu considero os meus caminhos. Eu levo em consideração os meus caminhos. O que são os meus caminhos? Os meus caminhos é a minha conduta. Eu dou muita importância à forma como eu me conduzo. Eu dou muita importância à forma como eu me comporto. Filhos de Deus têm que fazer assim. Filhos de Deus não podem, de forma alguma, andar por aí se comportando de qualquer jeito, se conduzindo na vida de qualquer jeito, como as pessoas do mundo fazem, achando que são livres, quando são escravos de Satanás, do pecado e da condenação. Filhos de Deus foram transformados em filhos de Deus para ter uma conduta digna desse nome, conduta digna de filhos de Deus. Por isso o salmista fala assim, ó, Rishavit drahai, eu considero os meus caminhos. E agora vem na segunda linha, diga uma palavra que tem dois as ali juntos, va'ashiva. Essa palavra aqui é uma ordem, o que não aparece no nosso texto em português. Essa palavra va'ashiva é uma ordem que o salmista dá para si mesmo, tá? Uma ordem que ele dá para si mesmo, e que eu volte,
e que eu volte. Aí dentro tem um verbo chuve, que é o verbo voltar. E que eu volte, então, eu levo muita consideração os meus caminhos, a minha conduta, o meu comportamento, e eu digo para mim mesmo que eu volte, Edivaldo, que eu volte, penúltima palavra, diga, Raglai. Raglai é os meus pés. E que eu volte os meus pés. Raglai, os meus pés. Tá? Em português colocou os meus passos. Tem o mesmo sentido, tá? Os meus pés ou os meus passos. E que eu volte os meus passos. E as duas últimas palavrinhas ali, na última linha, com o hífen, diga, juntando tudo, eledoteira. Eledoteira é para os teus estatutos. Para os teus estatutos. Então, a melhor tradução em português ficaria assim, ó. Eu considero os meus caminhos e que eu volte os meus pés para os teus estatutos. Repita. Então eu considero os meus caminhos, o meu jeito de viver, o meu jeito de andar. É aqui que está o ponto nevrálgico da definição de quem é verdadeiramente de Deus e quem é apenas um religioso, que não é verdadeiramente de Deus. Diferença entre verdadeiros crentes ou crentes meramente religiosos, tá? Crentes religiosos são ritualistas. Eles pensam que tudo que Deus quer deles é que eles cumpram um ritual. Mas esse ritual não influi em nada, em nenhuma mudança, não contribui em nenhuma mudança na sua conduta, na sua vida, no seu comportamento. Eu já vi até pessoas falando comigo assim, olha, com Deus eu vou lá no culto e pronto. Agora Deus não se intromete na minha vida, não se intromete nos meus negócios, não se intromete no meu casamento. A minha vida é comigo. Agora eu vou lá, para Deus eu vou lá no culto, canto lá, dou um dízimo, dou uma oferta, escuto uma palavra, faço umas orações, mas na minha vida quem manda sou eu. É assim que vive o crente religioso, pensando que vai para o céu. Sem obediência, sem salvação. A palavra de Deus, né, é para ser vivida 24 horas por dia. E não apenas num ritual, numa celebração, numa congregação. Os religiosos são ritualistas, mas não têm vida. Não vivem de acordo com a palavra. Os crentes verdadeiros, que são homens espirituais, se preocupam em tomar a palavra e aplicar na sua vida e aplicar na sua conduta. Isso não é fácil, mas o apóstolo Paulo nos deu um bom ensinamento acerca disso, e que nós aprofundamos esse ensinamento há pouco tempo atrás, porque eu passei aqui desde antes da pandemia, versículo por versículo, a carta de Paulo aos Efésios, a epístola aos Efésios, epístola preciosa. Este versículo de hoje aqui nos remete a um tema importante que nós vimos na epístola de Paulo aos Efésios, que é o tema da nossa conduta, aonde o apóstolo Paulo usa o verbo andar. O verbo andar, não no sentido do andar mecânico, um passo depois do outro, mas no sentido de como eu me conduzo na vida, como eu me comporto na vida. Eu gosto de fazer uma comparação para explicar o que o apóstolo Paulo fez, como que o apóstolo Paulo escreveu isso. Eu gosto de fazer uma comparação como um pequeno prédio, uma pequena moradia, um prédio pequeno de 3 andares, um prédio de 3 andares. Então, tem a base, depois da base tem o primeiro andar, aí o segundo andar e o terceiro andar.
usando metaforicamente a palavra andar, que é a palavra que o apóstolo Paulo vai usar. A base do edifício, né, a parte de baixo, a parte que está em contato com a terra, né, a parte ali, a base do edifício é o Efésios capítulo 4, versículo 1. Essa é a base desse pequeno edifício, onde Paulo disse assim, ó: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Repitam. Uma curiosidade, né? Eu sublinhei ali o verbo andar, andeis, o verbo andar. Em português não aparece isso, mas na língua que Paulo escreveu, que foi na língua grega, Paulo escreveu em grego, né? O verbo andar, em grego, né? Em português é andar, em grego é patel. Patel. Patel é andar. Mas patel em grego é esse andar aqui. Andar como você anda com as suas pernas. O andar mecânico, o ato mecânico de andar. E quando Paulo escreveu esse versículo e os outros que eu vou ler daqui a pouco, todos eles em português têm um verbo andar. Paulo usou o que chama na gramática grega um verbo composto. Ele pegou o verbo andar, o verbo patel, e colocou antes dele, grudada nesse verbo, uma preposição. Preposição peri. Então ele usou o verbo peripatel. Aqui ele usou o verbo peripatel, que é andar, mas no sentido de conduta de vida, no sentido de se comportar, tá? No sentido de se comportar. Eu me lembro quando eu era criança e os nossos pais, meus pais, né, levava a mim, meus irmãos, minha irmã para fazer uma visita em alguma casa de algum parente. Antes de sair de casa, ele dava orientações, olha, de como a gente deve se comportar. Vê se vocês vão se comportar lá, viu? E se alguém não se comportasse direito, já lá mesmo na casa, fala assim, ó, quando chegar em casa a gente vai resolver isso. Se comporte. Hoje em dia essas coisas de família, de educação de família estão meio deixadas de lado, porque hoje em dia as crianças estão sendo criadas pelos Facebook, WhatsApp, pelas telinhas. Aí quem está educando eles é a internet. Hoje quem está educando os filhos não são os pais, quem está educando os filhos são Satanás, é Satanás. Estão entregando os filhos a serem educados pelo mundo. Então não tem muito isso. Só na casa de quem verdadeiramente tem consciência de que não cria filhos para o mundo. Homens e mulheres de Deus criam filhos para Deus. Então, né? Se antes, então, os pais tinham essa preocupação, quando saísse de casa, qual seria o comportamento dos seus filhos, Deus leva em grande consideração o comportamento dos seus filhos. É como se Deus dissesse para nós assim, ó. Deus dissesse para nós, para cada um de nós assim, olha, eu peguei você e transformei você em meu filho. Você não merece isso. Você nunca vai merecer isso. Mas eu fiz isso. Eu te amei e eu fiz isso. Transformei você em meu filho. Agora, qual é a sua parte? É aprender a se comportar como meu filho. É aprender a se comportar como meu filho. Ai de você se você não se comportar como meu filho. Eu vou acertar contas com você. Eu paguei um altíssimo preço para que você fosse meu filho. Portanto, eu exijo agora que você aprenda a se comportar como meu filho.
É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Andeis de modo digno da vocação a que fomos chamados. Fomos chamados a ser filhos de Deus. Fomos chamados a ser santos. Fomos chamados a ser cidadãos dos céus. Portanto, temos a obrigação, não é a opção, é a obrigação de nos comportar de modo digno desse chamado, dessa vocação. Por isso Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, se eu não me engano, ele disse, olha, procura se apresentar diante de Deus aprovado, como uma pessoa aprovada e não como uma pessoa reprovada. Como alguém que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é viver bem essa palavra, é aplicar bem essa palavra na sua vida, é aplicar bem essa palavra na sua conduta. Andeis de modo digno. Santidade tem tudo a ver com dignidade. Repita isso, santidade tem a ver com dignidade. Deus não quer que os seus filhos se comportem de maneira indigna, como os filhos do diabo no mundo estão se comportando. Deus quer dignidade. A partir da nossa conversão, Deus exige de nós dignidade. Andeis de modo digno. Glória a Deus. Muito bem. Essa aqui é a base, Efésios 4:1, é a base do edifício. Agora vamos para o primeiro andar do edifício. O primeiro andar, Efésios 5:2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Repitam. Eu sublinhei, repita, andai em amor. Glória a Deus. Uma das coisas mais tremendas que Deus faz na nossa vida, a partir da nossa conversão, é nos dar o Espírito Santo, e o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações, em nossas almas. Romanos 5:5. E Paulo fala de uma outra maneira, em Gálatas 5:22, 23, o Espírito Santo dentro de nós produz o seu fruto, que tem 9 características, e a principal delas, o amor. O amor. Tá? Quando a Bíblia diz Deus é amor, 1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, Deus é amor. Uma das coisas que a Bíblia está dizendo é que se eu tenho Deus, então eu tenho amor. E ela está dizendo que se eu não tenho amor, então eu não tenho Deus. Quem tem Deus na sua vida, não tem mais nessa vida lugar para ódio, raiva, mágoa, revolta, ressentimento, ira. Não tem mais lugar.
Essas coisas fazem parte do passado, quando você não tinha Deus. Agora você tem Deus. Deus é amor. Cântico dos Cânticos de Salomão está escrito: o amor é mais forte que a morte. 1 Coríntios 13, o hino do amor, o apóstolo Paulo diz: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não busca os seus próprios interesses e sim os dos outros. O amor jamais acaba. Esse é o amor ágape, esse é o amor de Deus, esse é o amor que nós começamos a receber na nossa vida no mesmo minuto da nossa conversão, e com esse amor é que nós somos ordenados a amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência, com todas as nossas forças, e amar o próximo como Jesus nos amou. Porque Jesus deu um novo mandamento sobre o amor ao próximo em João 13:34. Amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Como eu amei vocês. A gente é testemunha de um monte de crentes por aí odiando pessoas, participando de gabinetes de ódio ou de coisas de ódio. Isso é de Satanás, não de Deus. Deus é amor, e a ordem para nós é: andai em amor. E se alguém for contra mim, se alguém for meu inimigo, aí Jesus disse: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai em favor dos que vos perseguem. Abençoai-os e não os amaldiçoeis. E assim sereis filhos do vosso Pai Celestial. Que Ele é bom mesmo com pessoas injustas, mesmo com pessoas más. Agora, se você odeia pessoas, então você vai para o mesmo inferno que ela, vai ficar do ladinho dela por toda a eternidade no lago de fogo e de enxofre. Porque você está em pecado. E o salário do pecado não é o céu. O salário do pecado é a morte. Nós fomos feitos filhos de Deus para amar e nunca mais odiar, e por nenhum motivo odiar, e a ninguém odiar, a todos amar, independente de quem sejam e independente de quais sejam os seus pecados. Entenderam isso? É o que a palavra de Deus ensina. O amor deve permear a nossa conduta, o nosso comportamento, para que em tudo quanto façamos, façamos com amor e por amor, e coloquemos esse amor em todas as nossas relações interpessoais. O amor de Deus. Glória a Deus. Porque se alguém não tiver amor, ela não presta para nada e não vale nada diante de Deus. E o que ela faz não tem valor nenhum diante de Deus. As coisas religiosas que ela faz não tem valor nenhum diante de Deus. Fala em línguas, mas não tem amor, é como bronze que soa, como sino que retine. Profetiza, mas não tem amor, está profetizando ao vento. Faz boas obras, mas com outros interesses de aparecer para os outros, não tem amor nisso, não vale nada. A falta do amor desvaloriza tudo o que você faz. Então,
A ordem para nós no primeiro andar é, diga, andai em amor. Segundo andar, Efésios 5:8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Repitam. Aqui está a expressão exata do que acontece na conversão. Éreis trevas, agora sois luz. Não existe penumbra. O que é penumbra? É uma mistura entre luz e trevas. Tem um pouquinho de luz e o resto é trevas. É uma penumbra. Não existe isso, não há meio termo. Ou é trevas ou é luz. Se é trevas, não tem nada de luz. E se é luz, não tem nada de trevas. 1 João capítulo 1, o apóstolo João escreveu: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que somos de Deus, e andarmos ainda nas trevas, mentimos, e não andamos na verdade. João também gostava muito de usar o verbo andar. Por isso ele escreveu nas cartas, 1ª, 2ª e 3ª, sobre andar na verdade. Andar de acordo com a palavra. Isso é andar na luz. Andar como filhos da luz é trazer a palavra para o nosso comportamento. E é por isso que nós vamos chegar ainda no Salmo 119, versículo 105, onde o salmista ora: lâmpada para os meus passos ou para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Por que a palavra é luz? Porque a palavra nos esclarece. A palavra traz esclarecimento. A palavra nos mostra claramente como devemos nos comportar, qual deve ser a nossa conduta em qualquer situação que você possa imaginar. Você poderia chegar: pastor, na situação que eu estou vivendo, o que eu devo fazer? Em toda situação que nós passamos, a palavra de Deus nos fala como devemos agir. Por isso, quem é de Deus tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, porque ele vai encontrar nessa meditação diária da palavra de Deus como ele deve agir em cada circunstância da sua vida. Opa, está acontecendo isso comigo. Como eu devo agir? Como a palavra me manda agir? Como a palavra me ensina a agir? É assim que Deus quer que eu haja. É assim que Deus quer que eu me comporte nessa situação. Andai como filhos da luz, tá? Andai como filhos da luz, porque nós vivemos em um mundo onde a maioria esmagadora andam como filhos das trevas. Estão no império das trevas. Colossenses 1, 13 e 14, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Ele nos tirou das trevas para a luz. Jesus é a luz. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é luz, então andai como filhos da luz. Segundo andar. Terceiro andar, Efésios 5,15. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Repitam. Nécios são pessoas que têm nesciência. Nesciência é não ter ciência, não ter conhecimento. Nécios são pessoas sem conhecimento.
Infelizmente, a maioria do próprio povo, que se chama povo de Deus, como Deus disse em Oséias, é um povo, Oséias 4:6, o meu próprio povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O próprio povo de Deus aí, povo nécio, é um povo sem conhecimento. Um povo sem conhecimento. Tem um falso pastor preso aí na cadeia. Foi preso porque dizia que um anjo incorporava a ele, tá, para curar as mulheres através de uma relação sexual. E muitas mulheres, ditas crentes, ditas evangélicas, aceitaram ter relação sexual com ele, na frente da mulher dele, achando que isso é coisa de Deus. Até que uma desconfiou e chamou a polícia, ele está preso. Ele está preso. E depois dele preso, sabe qual é a conversa que tem por aí, depois que ele está preso? Ai, mas será que ele não está preso injustamente? Porque ele é um homem de Deus. Olha o que crentes dizem desse canalha. Vimos no noticiário, outro pastor desse tipo aí, matou a mulher dele lá em Salvador, que era uma cantora gospel. E tentou esconder o corpo e dizer que não foi ele. E levou o corpo num carro emprestado de um apóstolo. Esse é o tipo de evangélico que existe hoje. Gente nécia. Evangélicos sem evangelho. Crentes sem Bíblia. Crentes sem palavra de Deus. Crentes sem conhecimento da palavra. E por isso, sabedoria passa longe deles. Prudência passa longe deles. São cegos guiando cegos, e Jesus disse que ambos caem no mesmo abismo. Esse é o tipo de igreja fácil de proliferar por aí. Essas igrejas se multiplicam por aí, porque elas são como joio. Joio se multiplica com facilidade, o trigo não. Está lotado de joio por aí, e o dia desse joio ser cortado e lançado ao fogo está chegando. Gente nécia. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E é aí que vem a última palavra do nosso versículo de hoje, né, do Salmo 119, versículo 59, que eu volte os meus passos, que eu volte os meus pés para os teus estatutos, para a tua palavra, porque é voltando para a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, buscando o conhecimento de Deus revelado nessa palavra, que nós nos tornamos sábios. Deus não quer filhos ignorantes, Deus quer filhos sábios. Aleluia. E essa palavra que eu acabo de anunciar para vocês aqui, ela não faz sucesso, porque é uma palavra que só vai entrar no coração dos poucos escolhidos que vão morar no céu. Os muitos chamados rejeitam essa palavra, porque tudo o que eles querem é um Deus que faça as suas próprias vontades. E Deus não faz vontades de homens. Deus frustra os planos dos homens. Deus faz a vontade dele, que é soberana,
boa, perfeita e agradável. Por isso Jesus nos ensinou a orar: Pai, faça-se a tua vontade. Pai, nessa circunstância que eu estou vivendo agora, eu queria pedir ao Senhor que afaste de mim esse cálice, mas não, Pai, não faça o que eu quero, faça o que tu queres. Essa é a nossa oração que Jesus ensinou.